for parar para pensar, hoje em dia, quem tem mais poder? A Google ou o Estado brasileiro inteiro? Pois está mudando. E a tecnologia, obviamente, é uma variável nova, que não teve essa tecnologia na história. Então, por um lado, tem aspectos novos, mas a dinâmica é a mesma, na verdade. O funcionamento é o mesmo. Só que os atores, as coisas, o epifenômeno que aparece diferente. Mas no fundo, no substrato, o fenômeno mesmo que é centralização do poder, que é o mesmo. Hoje, claro, tem auxílio da tecnologia. Então, eu, por exemplo, sou me considero realista, mas as pessoas me chamam de pessimista. Então Porque a realidade às vezes é triste, né? é porque eu acho que eles são os otimistas, mas tudo bem, cada um. Então, assim, eu sempre fui muito, apesar de usar, de fato, mas assim, pessimista do ponto de vista da tecnologia na política. Eu não acho que a tecnologia eu acho que a tecnologia, claro, que dá alguns benefícios e alguns graus de liberdade, mas acho que dá mais poder ao Estado que o contrário, né? O Estado consegue controlar, graças à tecnologia, bem mais que no passado. Então, nesse sentido, ajuda, claro. Eu acho que eu concordo com você, mas eu acho que a dinâmica que aconteceu nos últimos 10 anos, 20 anos, com a internet nascendo e evoluindo ao ponto do que chegou hoje, não foi um aumento do poder político dos estados, não, na minha opinião. Sim, entendi. Pelo contrário, eu acho que a internet causou um abalo, inclusive, no sistema político mundial, que também pode ser uma das explicações por que a gente está passando por essas transformações agora, no sentido que antes existia um controle do Estado ou do status quo das narrativas da sociedade que era muito mais abrangente do que existe hoje. Com a internet, eu posso falar, né? Tipo, eu posso chegar aqui, um gordinho ter tudo que ficava jogando no quarto e vendo coisa na internet, pode chegar e atrair um público e rivalizar com as narrativas que antes eram impostas pela Globo, pelos grandes jornais e tal. Então, eu acho que essa dinâmica desestabilizou o equilíbrio de poder entre as elites. E é por isso que a gente está vendo essa reação tão forte de controle. A questão eles vão conseguir, o Estado vai conseguir controlar a narrativa para voltar ao que era antes, um controle total da narrativa, que era o que eles tinham e que eles desejam ter novamente, ou nós, indivíduos descentralizados, com a tecnologia, vão conseguir fazer uma resistência o suficiente para que eles não consigam a dominância da narrativa novamente. Eles vão conseguir. É isso que eu queria dizer. Para então mim, eles vão conseguir. Cara, não fala isso não, mano. Não fala isso não. Mas vou ter assim, que ir para os Estados Unidos mesmo, não tem jeito, senão vou ser preso aqui. Ou até lá, não sei, tá? Fudeu, assim, vou para Singapura. Mano. Porque, veja, concordo com a sua descrição. Mas exatamente, por quê? Porque no começo era uma novidade. Então, internet, inicialmente, era um sistema anárquico. Inicialmente era assim mesmo, né? Só que gradualmente, aí como qualquer novidade, no começo desestabiliza a elite dominante. E demorou algum tempo para eles entender como dominar aquilo. E parece que estão entendendo sempre mais. Então eu me lembro, por exemplo, deve se lembrar, aquelas iniciativas, anos atrás, nos Estados Unidos, para a neutralidade das redes, SOPA, PIPA, etc. No começo, a sociedade, os vários países, a opinião pública se mobilizou contra. Era contra, não, nós queremos um anonimato nas redes, aí eles vieram com o papo, não, é para combater os terroristas, o crime organizado, Napster, a pirataria, e obviamente sempre para fazer algo bom no começo, né? Uhum. Depois teve isso tanto a nível internacional quanto aqui no Brasil. Em 2014, por aí, teve aquele projeto Humaniza Rede, se lembra? Da Dilma, Humaniza Rede, que ela chamou, humaniza, claro, não é controle, humaniza Rede. Todas as ideias erradas vêm embrulhado num papel de presente maravilhoso. Exato. E ela chamou em reunião exatamente os CEOs, diretores, presidentes, os chefes lá, da Google, YouTube, Facebook, etc. Eu não me lembro quem mais, Twitter, eu acho. E praticamente a coisa foi a seguinte, não sei se você se lembra, não, hoje as plataformas são responsabilizadas pelo conteúdo que um usuário coloca, certo? O que é absurdo, porque exato. Elas não têm controle nenhum disso. Mas eu me lembro quando isso não existia, quando você é responsável individualmente, e as plataformas, olha que coisa legal, as plataformas, quando o Estado queria impor isso, as plataformas eram contra, e falavam, não, nós não queremos isso, cada um se vira. Então se o meu usuário coloca lá
pornografia ou terrorismo, não sei o que, vai atrás dele. Sim. Inclusive, colocando lá é fácil de achar. Ele tá... Exato. Literalmente... Exato, é mais fácil que antes, né? Ok. Depois, aí elas foram obrigadas, tanto a nível internacional quanto aqui, com o Manizarede isso aconteceu. Olha que se vocês não se responsabilizam pelo conteúdo colocado pelos usuários, nós vamos fazer outra coisa. Aí elas foram obrigadas. Gradualmente, primeiro obrigado, depois começaram a pegar gosto. E aí hoje eles fazem censura prévia muitas vezes, né? Fora que as mídias sociais. Pegaram gosto. E houve uma mudança de cultura dentro das próprias... Exato. Tava chegando, exato, pensa a mesma coisa. Porque quem faz isso de fato é o departamento de marketing, o cara lá de algoritmo, etc. A agência de checagem dos fatos, etc. Que já pessoal já conhece a cabeça. Uhum. Então, assim, a empresa que antes não fazia isso, fala, olá gente, tudo bem? Meu RH está contratando para essas vagas. Quem vai lá? Um cara que já quer encher o saco, que já tem aquela cabeça. E aí, gradualmente, isso cresceu dentro das empresas, concordo. E as culturas vai ficando woke, tudo lá. E aí você tem o Twitter, onde a mina vai no escritório, toma um café, come uma lagosta, vai embora e não trabalha. Mas tem cabelo colorido, sovaco colorido. O bom é que essa estratégia das mídias, das big techs, de primeiro abraçar o sistema e ser abraçado pelo sistema, acabou mordendo eles na bunda muito forte. Primeiro porque ele criou um ambiente onde os concorrentes podem surgir com a vantagem competitiva de não fazer a censura. E aí você tem a ascensão do Rumble lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tá começando a crescer pra caramba. E você também fudeu eles porque aquela cultura criou um ambiente de trabalho ultra não produtivo. E aí você tinha, por exemplo, o Twitter com 7, 8 mil funcionários, o Elon Musk compra, vai lá e fala, mano, tem 5 mil pessoas aqui que são inúteis. Ele demite as 5 mil pessoas, que provavelmente eram pessoas da cultura woke, que tornavam o ambiente do Twitter aquele ambiente tóxico, que validava eles trabalharem junto com o governo e com a CIA e com o FBI, que inclusive está aprovado pelos os e-mails que o Elon Musk vazou no Twitter. E aí você criou aquela dinâmica de censura na internet, que me fudeu nesses últimos 4 anos pra caramba, e fudeu outras pessoas, e acabou validando culturalmente o Estado vir e quebrar uma das liberdades individuais mais importantes, que é a liberdade de expressão, e instaurar um regime de controle de narrativa imposta pelo Estado. Por isso que eu falo que os Estados Unidos não é nosso aliado, mano. Os caras nos fuderam, velho. Eles nos fuderam. Eles foram um cavalo de Troia. Toma aí as nossas redes sociais, YouTube, olha que bonito, você pode usar. Aí todo mundo começa a usar. Agora vou condicionar a mente do brasileiro pra você se fuder. E fez, né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.